Segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Pois no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos azerins e das imagens esculpidas e de fundição. Foram derribados na presença dele os altares dos Baalins, e ele derribou os altares de incenso que estavam acima deles. Os azerins e as imagens esculpidas e de fundição, ele os quebrou e reduziu a pó, que espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém. E nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor, derribou os altares, reduziu a pó os azerins e as imagens esculpidas, e cortou todos os altares de incenso por toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, ele enviou Safã, filho de Azalias, Maazéias, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram ter com Hilquias, o sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da entrada, tinham recebido da mão de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram nas mãos dos oficiais, que eram superintendentes da casa do Senhor. Estes o deram aos que faziam a obra e que trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, a fim de comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. E os homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra. E todos os levitas, que eram entendidos em instrumentos de música, estavam sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em qualquer sorte de serviço. Também dentre os levitas eram os escrivães, os oficiais e os porteiros. Ora, quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Disse Hilquias a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor, e entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes encomendou. Tomaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias entregou-me um livro, e Safã leu nele perante o rei. Quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Hilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós, por não terem os nossos pais guardado a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Hilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Hasra, o guarda das vestiduras. Ela habitava então em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram a esse respeito. E ela lhes respondeu: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei o mal sobre este lugar,
e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem à ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Todavia, ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel: quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto, que fora encontrado na casa do Senhor. E o rei pôs-se em pé em seu lugar, e fez um pacto perante o Senhor, de andar após o Senhor, e de guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras do pacto, que estavam escritas naquele livro. Também fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o pacto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E ainda fez que todos quantos se achavam em Israel servissem ao Senhor seu Deus. E enquanto ele viveu, não deixaram de seguir ao Senhor, Deus de seus pais.